A paz do Senhor, amada igreja, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a terceira aula da escola bíblica desse módulo chamado Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de falar daquilo que é teu, Pai. Limpa as nossas mentes, limpa os nossos corações, tira de nós aquilo que não te pertence, que a gente consiga realmente, Pai, te ouvir e ser sensível àquilo que o Senhor quer falar e nos ensinar, Pai. Obrigado por todos que estão assistindo ou assistirão. Fala, Pai, com eles também poderosamente, que grandes coisas da sua parte sejam derramadas sobre todas as vidas que assistem essa aula, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Módulo 3, tema Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Versículo base deste módulo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo nos mostra que o que realmente tem valor, né? Justiça, paz e alegria, isso o dinheiro não compra, né? Comida e bebida a gente compra com os recursos que Deus providenciou, mas justiça, paz e alegria não. Então quer viver isso de verdade, valorize o Espírito Santo de Deus dentro de você. Glória a Deus. Colocando aí, enchendo a sua tela com os temas das aulas. Primeira aula, quem é o Espírito Santo? Falamos lá na primeira aula. Quem não assistiu, busca aí na playlist da igreja que está lá. Segunda aula, transformação. Sem dúvida, o Espírito Santo de Deus nos transforma. E também quem não assistiu, convido a assistir na aula passada. E hoje a aula 3, edificação e capacitação. Segunda que vem, plenitude. Mas hoje, edificação e capacitação. Uma coisa que eu quero te falar, antes de começar a passar os versículos, edificação e capacitação. Vamos falar de maneira prática com relação a isto? Edificação. Todo mundo já viu um edifício. Um prédio, uma edificação. Mas se ela não tiver uma boa base, ela não vai conseguir a altura, o status programado, projetado. Então a gente tem que construir uma base, uma estrutura sólida. Por isso, edificação. Então quando você ergue um edifício com uma estrutura sólida, ele consegue se transformar em um edifício, como muitos prédios que você já viu, e ele está capaz de receber pessoas. O edifício, quando ele ergue e vai dando problema, tem que derrubar tudo de novo e ninguém vai conseguir morar lá. Então, edificação e capacitação. Se você não se permitir ser edificado, você não vai ser capaz de realizar tudo aquilo que Deus planejou sobre a sua vida, capaz de fazer pelo reino de Deus como deveria ser feito. Você tem que se edificar primeiro e depois, sim, a capacitação vai vir baseada no Espírito Santo. E sobre essas coisas que eu queria falar com você, no Evangelho de Mateus, Jesus é claro com relação à casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Não vou ler essa passagem porque já li ela em aulas passadas, mas a gente vê claramente ali que a casa construída sobre a rocha, pode vir o que vier, a casa continua firme. Mas a casa, independente do tamanho, independente da beleza, que for construída sobre a areia, ela sim corre um grande risco de desabamento. Então, é nessa ótica que nós vamos ter a aula de hoje, edificação e capacitação. Deus te preparou para viver grandes coisas, mas se você não permitir a edificação, a capacitação não vai vir. Então, que o Espírito Santo de Deus te edifique com provas, com forjas, com amor, com carinho, com o que ele tiver preparado, mas se edifique, se construa, né? Assim como a história de José do Egito, como já falamos aqui também em aulas passadas, José, como jovem, não estava preparado para ser governador. E houve ali uma edificação. Difícil, foi vendido pelos irmãos, preso no palácio, ficou anos até se tornar governador. Foi uma edificação para que ele se tornasse capaz de ser governador do Egito e tratar aquela situação daquela maneira. Então Deus vai nos edificar, amém, igreja? Vai nos edificar, e edificar com a casa na rocha. É mais fácil cavar uma estrutura na rocha ou na areia? Na areia é mais fácil de cavar, é mais mole, só que não fica firme. Então, o mundo te vem de facilidade, mas Deus realmente quer de mim, de você, uma edificação verdadeira. Enquanto 10 pessoas já cavaram casas na areia, e você falou, nossa, ele tem 10, eu não tenho nenhuma, continue firme na rocha, cavando ali a sua estrutura, para que a sua edificação seja firme,
seja firme, porque dali você pode erguer muitos andares, enquanto os outros, nem o primeiro andar vai aguentar porque estão firmes na areia. Então, a Bíblia também diz para você não se importar com o ímpio que prospera. Continue ali, cavando a sua estrutura na rocha para que a edificação seja verdadeira na sua vida. Amém? Vamos começar a leitura da palavra? Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos de 12 a 16, que diz assim: enche a tela, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Esse texto é lindíssimo. Efésios 4, de 12 a 16, falando sobre edificação, mas uma edificação perfeita, com os moldes de Cristo, né? Como diz o texto, até a medida de estatura completa de Cristo, ou seja, se edifica, porque tem muito para crescer. Muito para crescer, porque a estatura de Cristo não é qualquer estatura. Tem muito para crescer, tem muito para você evoluir, tem muito para Deus derramar, mas às vezes a gente firma uma base que não é sólida. Então, queremos o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, vamos entender de uma vez por todas. Vamos passar por provas, aflições, mas Cristo nos prepara, nos edifica, nos fortalece para um grande crescimento em todas as áreas. Pode ter certeza disso, em todas as áreas. E aqui a comparação com relação à altura desse edifício, né, é a estatura completa de Cristo. Ou seja, é muito alto, é muito forte, é muito grande. Mas para isso a estrutura precisa estar firmada, né? E aqui também nesse texto nos alerta para não sermos mais meninos inconstantes, ou seja, poxa, entregou a vida para Jesus, daqui a pouco está no mundo de novo? Não. Falava bênção, agora está desiludido com alguma situação? Não. Se mantenha firme, firmado, não meninos inconstantes, né? Levados por vento de qualquer vã doutrina, como fala o texto. Não, hoje eu acredito nisso, amanhã eu acredito naquilo. Não. Cristo está falando ao seu coração, por isso o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está dentro de você e dentro de mim e nos atesta isso. Então, como eu gosto de falar, valorize, dê liberdade ao Espírito Santo de Deus para que ele acalme o teu coração e veja realmente os verdadeiros caminhos, as verdadeiras estratégias, a verdadeira edificação, porque o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na nossa estrutura. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar na nossa estrutura para que ela fique firme, por mais que ela tenha que ser abalada de vez em quando para testar, para ver se ela está funcionando. O Espírito Santo vai trabalhar sim na nossa estrutura. E o último versículo aqui que eu li, o 16, do qual modo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, construa, mas não construa de qualquer jeito. Não construa, porque o que Cristo tem nas nossas vidas é grande. Então não construa de qualquer jeito, senão vai cair bem ajustado, ao corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, nenhuma peça fora do lugar, nenhuma sujeirinha embaixo do tapete, nenhum material comprado em qualquer lugar ou fingindo que é algum material né, tem aquelas construtoras, infelizmente, que usam materiais indevidos para construir, o prédio vai cair, não. Faça da maneira correta, segundo a justa operação de cada parte. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Edificação. Né? O corpo da igreja, o corpo da sua família, o corpo do trabalho, que você continue edificando, aonde você plante as plantas dos pés, coloque a planta dos pés, que você continue sendo motivo de crescimento, de edificação, sem julgamentos, sem palavras torpes, né, sem rancor, sem mágoa, edificando realmente, construindo uma base sólida. O Espírito Santo de Deus nos atesta. Como a gente falou em aulas passadas, nos ensina, o grande professor continua nos ensinando os materiais a serem usados, onde a gente tem que fazer as fundações, ele nos ensina, mas faça de acordo com o que ele está atestando ao seu coração. Edifique,
né? Porque Ele quer te capacitar. Efésios 4:29. Efésios 4:29 diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Olha que sério, Efésios 4:29. Sério demais, porque nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Você que serve a Deus e costuma falar palavrão, não só o palavrão em si, mas uma palavra que vai machucar aquela pessoa, ou uma frase que vai machucar aquela pessoa, não saia da sua boca. Não é isso que a Bíblia está falando, mas apenas o que for útil para edificar. Você vai fazer uma crítica construtiva? Tenha prudência em fazer a crítica construtiva e que seja bênção para aquela pessoa. Fale com cuidado para que ela entenda, tudo bem, não deixe de falar, mas fale com cuidado. Agora, criticar só para machucar é algo torpe que sai do seu coração. Não é isso que Deus quer, porque quando a gente critica alguém com maldade, nós não estamos edificando nada. E não estamos edificados também. O fato é, nós estamos aqui, né, para cumprir aquilo que Deus quer e espera das nossas vidas, mas nós não estamos na terra para edificar somente as nossas estruturas. Nós estamos na terra para edificar também outras estruturas que nos cercam. Sabe, trabalhar como pedreiro na obra do vizinho também? É isso. As vidas que nos cercam, que nós amamos, e inclusive aquelas que também nós não conseguimos muitas vezes amar, nós temos que ter prudência com isso, com relação a isso, porque também nós temos que ajudar a edificar aquela vida. A vida que trabalha contra nós, ela não está edificada. E aí você vai largar que aquele prédio caia. Não, você tem que ajudar a edificar aquela vida também. É para isso que nós fomos chamados. Então, cuidado com o que sai da boca. Cuidado quando a gente se junta em 2 ou 3 para falar mal de alguém. Não é isso que Deus quer, porque isso não edifica, né? Assim, a gente tem que falar palavras que transmitam graça aos que a ouvem, diz esse versículo. Que as pessoas se sintam abençoadas, queridas, amadas. Quantas vidas destruídas nós já vimos Jesus reconstruir, fazendo um novo edifício, uma nova edificação. E essas pessoas que foram resgatadas, fazendo coisas incríveis na obra do Senhor. Fala a verdade, você já viu algumas? Eu já vi muitas. Né? Inclusive a minha vida foi reedificada pelo Senhor e pela graça dele me capacitou a falar aquilo que é dele. Então, ou seja, essas coisas para Deus, nada para Deus é impossível. Essas coisas para Deus para Deus são lógicas, para nós não. Para Deus, sem problema nenhum, resgatar aquele que você nunca acreditaria. Mas, por favor, ore, tente edificar as outras vidas, né? E use da capacidade que o Espírito Santo de Deus te dá. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 4 a 11. Presta atenção. Esses 2 versículos, antes de ler, essas 2 passagens que eu citei, elas funcionam assim como um trabalho mais exclusivo na edificação. Então, mais na estrutura. Entenda isso, que essas 2 passagens de Efésios trabalham mais na nossa estrutura. Então, nesse momento, vamos fazer uma avaliação de como está a nossa estrutura. Porque, às vezes a gente quer fazer coisas que Deus não pediu para fazer e a nossa estrutura vai cansar, vai quebrar. Ou a gente não está preparado, não oramos ao Senhor e pela nossa vontade queremos fazer. Então, entenda que essas passagens de Efésios foi para a gente checar hoje como estão as nossas estruturas, firmadas realmente aonde nós estamos, né? O que está saindo da nossa boca, o que nós estamos pensando, como nós estamos agindo. Revise as suas estruturas. Agora, eu vou ler primeiro aos Coríntios 12, e agora a gente vai falar realmente com relação à capacitação. Se a gente agora conseguir fazer uma revisão na nossa estrutura, na nossa edificação, né, como estamos edificando as coisas, aí sim, Deus derrama dons, Deus nos capacita para coisas extraordinárias, coisas que você, eu tenho certeza no seu coração, está falando, mas isso eu acho que eu não sou capaz, pastor. Deus sabe aquilo que Ele é capaz, diante da sua vida, diante da minha vida. Então, entenda que se a base, se a edificação ali estiver correta, de acordo, Deus vai começar a derramar sobre a sua vida, derramar dons, derramar situações que você vai ter que interferir, derramar desafios que você não era preparado para resolver, mas agora você já se edificou para poder enfrentar, e cada vez a capacitação de Deus vai crescendo. 1 Coríntios 12, de 4 a 11, diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações,
mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Presta atenção, igreja. Para o que for útil. Vai ser diferente de um para outro, sim. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, um só, e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Quem tem tudo, igreja, quem tem tudo é Deus. Mas Ele nos edificou e nos capacitou, como diz o texto de 1 Coríntios 12, com dons diferentes. E isso é ótimo, porque completo, igreja, completo só Deus. Então por isso que temos que ser unidos como irmãos, como igreja, né, como comunidade, enfim, para que a obra de Deus seja fluida nas nossas mãos. Está claríssimo pelo texto que as nossas capacitações são diferentes. Ah, pastor, eu falo em línguas. Amém, glória a Deus. Pastor, eu não falo. Glória a Deus. Você tem um outro dom que o outro não tem, então está tudo bem. Né? Tem o dom de curar, como a gente viu aqui, o dom de edificar, de profetizar, e assim vai. Os dons realmente são diferentes. O fato é, se não tivermos base, se a edificação não estiver bem firmada, a gente vai ficar pedindo para Deus, mas se a base está bagunçada, Deus não vai derramar. Então, hoje é dia, o Espírito Santo que nos incomode hoje, em nome de Jesus, a entender quais são as partes da nossa base, da nossa edificação que não estão ok. Porque se isso crescer, vai cair. E a dor vai ser pior. Não. Então vamos acertar a nossa base para que Deus possa derramar coisas incríveis como foi lida no texto aqui. Porque muitos são os dons, mas o Espírito é um só. Pai, Filho, Espírito Santo. O Deus triuno, com o Espírito Santo dentro da gente. É Ele quem vai nos capacitar para coisas diferentes. E mais do que isso, se nós fizéssemos tudo, talvez a gente não teria amigos, a gente não se relacionaria bem com ninguém, porque se eu me resolvo por completo, não. Nós somos dependentes uns dos outros, na própria obra de Deus, no trabalho, e principalmente nós somos dependentes de Deus, por isso temos que ser obedientes a Ele. Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração neste momento, para que as bases sejam firmadas ou refirmadas, não sei, para que grandes coisas Deus possa derramar, para que Deus te capacite ainda mais. Eu digo uma coisa para você, você é capaz de grandes coisas. Talvez você está assistindo essa aula e falou, pastor, eu nem sei do que eu sou capaz, nem sei mais o que eu faço, né? As coisas não dão certo. Para com esse tipo de palavra, a Bíblia diz em Efésios, para com palavras torpes, tristes, palavras pesadas, profetiza sobre a sua vida, profetiza sobre essa situação, e aí a edificação vai começando a se alinhar. Para de pensar nas coisas ruins, pensa mais nas coisas do céu, como eu gosto de falar, e aí sim Deus vai começar a te capacitar, e coisas novas virão, né, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Você é capaz de mais coisa do que você imagina. Glória a Deus. Vamos aqui. 2 Coríntios, capítulo 3, 5 e 6. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Olha que linda, essa aula tem versículos incríveis, né? 2 Coríntios 3, 5, 6, não se esqueça disso. Né? Não, a capacidade não é nossa, a Bíblia diz aqui, a capacidade vem de Deus. Você é capaz? Glória a Deus, aleluia. E fica tranquilo que Deus quer te capacitar ainda mais. Então, glória a Deus pela sua vida, que eu tenho certeza que está dando glória a Deus aí também, porque talvez você não se amasse ou não se conhecesse tanto quanto Deus te conhece. Deus te ama, né? Deus acredita em você, talvez mais do que você mesmo acredita em você, mas Deus acredita. Deus realmente morreu na cruz por mim e por você. Morreu sim, ressuscitou ao terceiro dia, vive e reina para sempre e voltará para nos buscar. Glória a Deus. Esse Deus acredita muito em mim e em você. Então,
vai para cima, que essa aula hoje te edifique e te capacite. Edificação e capacitação, né? O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, ou seja, a velha criatura já morreu, como foi falado lá no módulo, né, de nova criatura. Então, ministros de um novo testamento, existe assim, um novo testamento, a Jesus que nós pregamos, sim, né? Não de letra, mas do Espírito, isso é muito importante. Não adianta querer falar bonito, não adianta querer conhecer só a teologia para falar, para querer ser juiz de outras pessoas, para machucar outras pessoas, para provar que você está certo e os outros estão errados. Não, não é a letra, não é só o ensinamento, não são só as palavras, é o Espírito. Aprenda, estude sim, mas é o Espírito. Que Deus te use no Espírito. Que o Espírito Santo de vocês encha vocês, o Espírito Santo que está dentro de vocês, encha vocês para falar daquilo que Deus quer que vocês falem, agir da maneira que Deus quer que nós ajamos, enfim, pensar da maneira que Cristo quer que nós pensemos. É isso. Então, mais do que palavras bonitas, é o que vem de dentro, que vem do Espírito. Quando eu vou pregar a palavra de Deus, eu tenho muito temor do que o Senhor quer que eu fale, que Ele plante no meu coração. Eu não quero pegar um texto pronto e falar, não, quero ler a palavra e falar, filho, fala disso, fala daquilo, tá bom, e eu vou começando a desenvolver, porque é o Espírito, não são só palavras, não podem ser só palavras. O Espírito Santo de Deus tem que estar sempre aflorado dentro de nós, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quer viver mesmo feliz, em paz, amando os outros, sem estresse. Não estou falando de condição mundana nem financeira, estou falando de real felicidade, alegria e amor. Deixa o Espírito Santo de Deus aflorar dentro de você. Ele edifica e capacita a igreja, em nome de Jesus. Último versículo de hoje, João 14, 26. Este sim eu já citei aqui e vou recitar novamente. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quer ser edificado, quer ser capacitado por Deus, valorize o Espírito Santo. Vos ensinará todas as coisas. E volto a falar aqui, encerrando essa aula, do nosso maior professor, o Espírito Santo de Deus. Eu não sei construir, o Espírito Santo de Deus sabe. Então deixe ele edificar dentro de você. Toda a construção que está fora de prumo, tudo que está torto, todo material mal aplicado, todo material de segunda linha, ele vai ajudar a te reedificar como você deve. O professor vai te ensinar, vai me ensinar, nos ensina o dia inteiro. Glória a Deus, e vos fará lembrar de tudo quando vos tenho dito. Quando a gente pensar em fazer alguma coisa errada, quando a gente se preocupar que a outra edificação está mais bonita que a minha, não. Jesus nos ensinou, faça o seu bem feito. Se precisar ajudar o outro, ajude. Não tenha inveja, não se ensoberbeça, não seja orgulhoso. Edificação. E às vezes quando a gente vê uma obra sendo feita, igreja, eu vou encerrar, a gente vê muito lixo na obra, não é? E as coisas vão sendo construídas de maneira meio bagunçada, a obra mal limpa. Não, limpe todo o lixo. Entenda o que é material, né, para construção, material, assim, entre aspas, né, para a construção da sua obra interna, para a sua edificação, e entenda o que é lixo. Entenda o que é bom e entenda o que é ruim. E entenda que o lixo tem que ser descartado por uma boa edificação. Então que o Espírito Santo de Deus hoje, nessa aula, tenha nos reedificado, para firmes na rocha podermos ser capacitados para muitas coisas mais do que já somos. E assim Ele conseguir aumentar o número de níveis, andares e te capacite muito mais daqui para frente. Que Deus fale ainda mais ao seu coração, que você consiga agir de maneira surpreendente para esse mundo. Que Deus te mexa de uma maneira, te mova de uma maneira, te capacite de uma tal maneira que coisas incríveis da parte da sua vida, no nome do Senhor Jesus, aconteçam na vida de outras pessoas. Não se cale, não se entristeça. Deus é contigo. E uma grande obra Deus está fazendo, porque uma grande obra exige edificação e capacitação. Aplicação prática de hoje. Revise suas estruturas. Já falamos nessa aula. Revisa aí o que está fora do lugar, o que está fora de prumo. Revisa hoje e acerta. Tem que se acertar com alguém, tem que pedir perdão. Glória a Deus. Revise aí as suas estruturas. Porque muitos andares aí tem que vir e essa estrutura tem que aguentar. Amém? Reflita.
O que você está construindo? Essa é muito importante. Olha para você. O que você está construindo hoje? Existe realmente alguma edificação aí dentro? O que você está construindo ou o que você está construindo para você é só a sua conta bancária? Você não está construindo um lar de paz, de harmonia, um ambiente de trabalho onde as pessoas gostam de você? Não sei. Mas eu repito, o que você realmente está construindo? Está construindo um ranço, uma mágoa contra alguém? É isso que está sendo construído no seu coração? Não é isso que Deus quer. Então derruba essa construção errada, que não tem problema, não vai faltar material para Deus não. Se a construção está torta, está errada, derruba agora e realinha com Deus a sua construção. Amém? Edificação e capacitação. Nunca se esqueça disso. O Espírito Santo de Deus trabalha constantemente dentro de mim e de você com edificação e capacitação. Deixa Deus te usar de maneira grande e poderosa e viva o melhor do Senhor nessa terra. Mesmo em meio a aflições, mesmo em meio a ondas altas, em meio às batalhas, sempre, igreja, nós vivemos as melhores coisas do Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. Abre o seu coração, o Espírito Santo de Deus está dentro de você, que Ele te edifique e te capacite. Amém, igreja? Glória a Deus pela vida de vocês que acompanharam mais essa aula e deixa o Espírito Santo falar ao seu coração e viva grandes coisas da parte do Senhor. Até segunda que vem com a aula Plenitude no Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.